Hidasui é o autor e artista dos mangás Tokyo Ghoul e Toujinshi, possuindo um estilo de arte incrível tanto nos desenhos dos painéis quanto as pinturas que ele faz. E nesse vídeo estarei analisando os principais pontos que fazem esse estilo dele ser tão incrível assim. Começando pela anatomia, que é realista e anatomicamente correta, desde o começo do mangá, mas ele melhorou muito na questão dos detalhes e movimento do corpo enquanto avança com a história. Para a cabeça e rostos, os personagens possuem um formato bem simples de desenhar, possuindo as bochechas e queixos como algo mais redondo e sendo mais alongados e quadrados que os personagens adultos. Porém, essa simplicidade muda quando vemos os detalhes e a simplificação dos elementos do rosto, que é mais voltada ao semi-realismo, mesmo ainda sendo algo estilizado. Essa sensação de um desenho mais realista se dá por conta das rassuras e da forma que os elementos do rosto são desenhados, com os olhos sendo o maior elemento como na maioria dos estilos de mangá, mas tendo uma forma mais realista, com as linhas das laterais da pálpebra se tocando. Esse formato de olho normalmente é desenhado em painéis mais importantes e dramáticos. Desenhar os olhos dessa maneira pode causar um sentimento perturbador no leitor, dependendo da cena e da expressão do personagem, principalmente quando coloca muitas rassuras por volta. Eu costumo usar isso na minha própria webtoon, e é uma ótima técnica se você estiver querendo fazer algum desenho que demonstre suspense ou terror psicológico. O nariz é feito de uma forma bem fofinha, sendo uma parte bem pequena do elemento do rosto e tendo um formato mais redondo, com uma linha no meio que vai até um dos olhos, mas isso é visto quando os personagens estão com o rosto um pouco de lado e não aparece muito no rosto desenhado de frente. A boca é desenhada nesse formato, com a linha embaixo para representar o lábio inferior, tendo algumas rassuras para dar profundidade. O lábio superior também é desenhado em alguns painéis, mas sendo de uma forma mais sutil. Em painéis mais dramáticos, os dentes são desenhados individualmente, o que gera uma estranheza e realismo a mais no desenho. Mas os dentes são desenhados de uma forma mais simplificada em painéis normais. Desenhar os dentes individualmente pode fazer com que o leitor se sinta um pouco desconfortável vendo determinada cena. Mas se você não estiver querendo trazer esse sentimento, então tente desenhar os dentes mais simplificados e sem muitos detalhes para deixar um traço mais bonito. E mesmo sendo um estilo que se volta ao realismo, o artista ainda consegue fazer várias expressões e transmitir as emoções dos personagens de uma maneira exagerada e linda de se ver. Mesmo sendo expressões exageradas, ainda combina com o estilo de desenho que o artista faz durante todo o mangá, apenas desenhando a boca maior quando os personagens estão gritando. Agora falando do cabelo, ele é desenhado como algo bem detalhado, podendo variar de personagem para personagem. Os cabelos escuros têm uma forma com detalhes de várias linhas que são feitas com um pincel mais fino, saindo das pontas e lados do cabelo, que deixam uma textura bem realista para os fios, sendo desenhadas de uma forma rápida e curvada com vários fios juntos. E para os cabelos mais claros, que são deixados da cor branca ou cinza, o cabelo é desenhado saindo de um ponto da cabeça, com as mechas seguindo uma direção. O tamanho e quantidade das mechas depende se o painel for mais trabalhado ou não. O realismo do estilo é visto até nos cenários, que são sempre algo bem detalhados e parecem até mesmo uma foto tirada da vida real e colocada no painel. Esse nível de detalhe é bem surpreendente para um mangá que era postado semanalmente e principalmente que esse foi o primeiro mangá do autor. Mas antes disso, ele já fazia algumas webcomics, então ele já teve experiência antes de criar Tokyo Ghoul. As linhas que o autor usa em seus desenhos são sempre bem sujas e bagunçadas, o que combina com o tom da história, que é algo mais sombrio. Para a narrativa visual, quanto mais a linha arte for suja e rabiscada, mais parece que os personagens estão sentindo desespero e que é uma cena mais de suspense e drama. Pelo menos é isso que eu sinto, e é uma técnica que muitos artistas de mangás usam em suas obras. Ele também costuma fazer linhas que refletem o sentimento dos personagens, como se o psicológico do personagem em tal cena estivesse diretamente refletido na arte do painel. Um exemplo é o uso de rassuras, que é bastante utilizado nessas cenas mais tensas do mangá, que são essas linhas pequenas e próximas uma da outra, ou até cruzando entre si. Nesse mangá, elas servem para dar sombra e profundidade ao desenho e também deixar esse ar mais assustador e dramático em algumas cenas. E já em momentos mais calmos, ele faz a linha arte ser algo mais limpo e usa retículas para preencher todo o desenho. Ele também parece utilizar alguns pincéis personalizados para fazer essas ondulações e texturas que é visto em alguns painéis para preencher a cena e dar mais profundidade ao desenho. Eu gosto e quero muito testar esse estilo de linha arte mais bagunçada e até mesmo rabiscada em algumas partes na minha própria webtoon, colocando as cenas de suspense onde o desenho transmite a maior parte disso, algo que eu quero aprender mais no futuro. E algo que eu não posso deixar de fora é a pintura que ele faz em seus desenhos. São feitas no digital com um pincel de aquarela e alguns filtros, deixando as pinceladas bem marcadas. O pincel que ele usa parece ter um formato quadrado,
o que permite a pintura ficar com esses formatos geométricos em algumas partes do desenho. O artista parece pintar de uma forma mais solta para deixar a textura da aquarela mais evidente. Você pode ver nas lives dele aqui no YouTube que ele costuma pintar com várias pinceladas, tirando várias vezes o pincel do desenho para criar textura, que fica mais visível ainda com os filtros que ele usa. Eu não tenho certeza qual é de fato, mas se você colocar um filtro de posterização no desenho, já dá um resultado bem legal. Mesmo sendo um estilo tanto de desenho quanto de pintura mais bagunçado, é preciso ter muita técnica e conhecimento do que está fazendo para poder desenhar dessa maneira. Eu não tenho muito conhecimento sobre pintar desenhos com texturas, assim que tive dificuldade nessa parte, mas ainda foi bem divertido de testar. E vendo as lives que o artista fazia, parece que ele costuma colocar as cores bases normalmente no desenho e vai pintando as sombras com um pincel de aquarela. Muitas vezes seus desenhos têm cores pouco saturadas e as sombras têm uma cor parecida com o cinza mais voltada ao marrom, mas isso depende da peça que ele esteja pintando. Esse é um estilo que eu com certeza irei estudar mais sobre para fazer meus desenhos e meu webtoon. Eu espero que você também tenha conseguido aprender algo novo com esse vídeo e te espero no próximo.